Boa tarde. Hoje iremos falar sobre avaliação ultrassonográfica do sistema nervoso periférico, dando continuidade ao programa de ultrassonografia voltado à doença crítica das residências médicas de terapia intensiva da Santa Casa e do HPS. A despeito de uma prevalência de 60% de profilaxia de trombose venosa profunda, fenômenos trombóticos ainda são relativamente comuns em UTI. Dependendo da bibliografia que se segue, pode variar de 4% a 60%, mas mais comumente girando em torno de 10% de fenômenos trombóticos. Fenômenos trombóticos são a terceira patologia vascular mais prevalente em caucasianos, levando a 600 mil hospitalizações e 200 mil mortes relacionadas à embolia pulmonar, diante de uma trombose venosa profunda não diagnosticada. O exame de eleição para avaliação venosa era a venografia, que era um exame contrastado e com documentação radiográfica das veias em questão. Esse exame tinha algumas desvantagens, né? Ele precisava que o paciente fosse levado a um laboratório de radiologia. O próprio contraste ele poderia lesar o endotélio das veias, levando per se a uma trombose venosa, de modo que ele era aquém do ideal. Esse exame ele foi paulatinamente substituído pela ultrassonografia. A sonografia tem as seguintes vantagens: não utiliza contraste intravenoso, não necessita de radiação ionizante, é um exame que, dependendo do protocolo, ele pode ser feito até pelo próprio médico intensivista ou emergencista que está assistindo o paciente com doença suspeitada. E é um exame que tem uma boa correlação com a venografia, com achados anatomopatológicos, e uma boa correlação entre o médico intensivista e o médico radiologista, dependendo do protocolo a ser utilizado. O exame ecográfico por excelência para diagnóstico de trombose venosa profunda é o exame de ecografia vascular dito duplex, utilizando ao mesmo tempo o Doppler contínuo e o colorido para mapeamento de fluxo sanguíneo. Essa metodologia de exame ainda tinha um aspecto que era chamado de augmentation em inglês, um aumento do refluxo gerado por uma compressão das panturrilhas do paciente sendo examinado. Essa compressão deveria resultar em um aumento do refluxo do sangue venoso, e esse aumento do fluxo sanguíneo seria documentado pelos dois Dopplers, e isso falaria contra a trombose venosa profunda. Isso é limitado, nem sempre dava muito certo. Pernas demasiadas ou eventualmente obesas poderiam não ser comprimidas de uma maneira eficiente, gerando aí um não aumento no fluxo sanguíneo e erroneamente interpretado como uma trombose venosa. Alternativamente, sabe-se que há uma outra técnica ultrassonográfica que poderia resultar em diagnóstico de trombose venosa. A gente poderia comprimir o vaso com o transdutor e, havendo trombose venosa profunda, este vaso, esta veia, não colabaria. E isso realmente se mostrou ser bastante eficiente. É bastante factível e a gente ainda conta com um aspecto bastante positivo, que a maioria dos trombos venosos eles são feitos em áreas de bifurcação dos vasos, pois ali acontece um turbulentamento maior de sangue. Então, por exemplo, pontos comuns são a confluência da femoral superficial da femoral profunda, a confluência da safena magna para a femoral superficial e assim por diante. Estudos com necrópsia de pacientes que foram a embolia pulmonar mostraram que muito raramente existe trombos fora das confluências das veias. Portanto, a gente tem alguma meia dúzia de pontos que a gente poderia comprimir, dando o diagnóstico em 1 a 2 minutos, ao passo de que um exame completo vascular no modo duplex, no laboratório de ecografia, costuma levar em torno de 34 a 37 minutos por perna, de modo que essa metodologia fornece vantagens
imensas para o nosso exame à beira de leito. Assim, a venografia ficou relevada a casos excepcionais. O exame que, ora, foi eleição para isso, agora, com o surgimento da ultrassonografia, foi relegado a situações excepcionais. O exame é realizado com um transdutor linear vascular de alta definição e alta frequência. O transdutor é colocado imediatamente distal ao ligamento inguinal, com uma orientação transversal aos vasos, obtendo então uma imagem da artéria femoral comum e da veia femoral comum. Em seguida, aplica-se uma leve pressão sobre o transdutor, de modo a colapsar a veia femoral comum ou deformar ligeiramente a artéria femoral comum. Se a artéria femoral comum ou qualquer artéria forem ligeiramente deformadas e o vaso não colapsar, a gente tem que pensar que há trombose venosa profunda ali. Uma vez colapsado o vaso, a gente avança o transdutor por uma distância igual à sua largura, ou 1 centímetro distal. E assim sucessivamente. Após 2 a 3 centímetros, nós vamos achar a bifurcação da artéria femoral comum em artéria femoral superficial e artéria femoral profunda. De modo que nós vamos ter 2 imagens arteriais e uma venosa, sendo a venosa a veia femoral comum, ainda com a possibilidade de vermos essa fena magna ali próxima. Mais alguns centímetros, teremos então a confluência dessa fena magna na veia femoral, onde novamente nós vamos buscar a compressão, e mais uns 2 centímetros abaixo chegaremos à confluência da artéria femoral superficial e da artéria femoral profunda. Esse é o primeiro momento de compressão. Depois, nós podemos examinar aqui o trajeto da femoral superficial até chegar na poplítea, onde nós novamente colocaremos o transdutor na fossa poplítea, na parte posterior do joelho, onde teremos uma imagem de uma artéria e de uma veia poplíteas, respectivamente. Classicamente, se dividia o exame da circulação à beira de leito dos membros inferiores em 2 zonas de exame, uma próxima do ligamento inguinal e a outra na fossa poplítea. Mas algumas pesquisas identificaram até 6% dos trombos no trajeto da veia femoral superficial. Então, a gente talvez deva incluir isso no exame. Por outro lado, talvez a sequência pudesse ser outra. A gente se divide como zona 1, próximo ao ligamento inguinal, zona 2 na veia femoral e a zona 3 na fossa poplítea. Eu proporia que invertêssemos ligeiramente a ordem, porque os trombos são mais comuns nas confluências das veias, né? Então, eu examinaria primeiro essa região, segundo essa região, e viria, ao contrário dessa explicação, subindo pelo trajeto da veia femoral, buscando identificar trombos da mesma maneira, da mesma compressão. Esse vídeo demonstra o exame completo do membro inferior de um paciente com protocolo à beira de leito. O exame começa com o posicionamento do paciente, o torso a 20 graus para aumentar o retorno venoso e a perna em rotação lateral e o joelho dobrado em torno de 20 graus. No primeiro momento, a zona a ser examinada é a zona 1 do exame, imediatamente abaixo do ligamento inguinal. O transdutor, então, ele é colocado de uma maneira horizontal, transversal na veia, com o marcador voltado lateralmente para que seja coincidente com o marcador da tela. E nós vamos ter essa imagem aqui, que é a artéria femoral comum e a veia femoral comum, onde, em seguida, um pouquinho mais distal, a gente vai ter a nossa bifurcação. Nós teremos aqui a bifurcação da artéria femoral comum em artéria femoral superficial e artéria femoral profunda. Aqui obtendo então o que a gente chama de sinal de Mickey Mouse. Algumas pessoas realmente acham essa imagem parecida com Mickey Mouse, né? Como se ele tivesse com a cabecinha de lado ali. Seguindo distalmente, a gente chega aqui na confluência da safena magna
para a veia femoral superficial. E aqui, apesar da veia safena magna ser um vaso, uma veia dita superficial, a gente considera como profunda, porque trombos nessa veia podem rapidamente se estender para a veia femoral superficial e aí se tornar risco para embolização à distância. Descendo mais um pouquinho, a gente então vai chegar na confluência da veia femoral superficial e a veia femoral profunda e a partir daí o nosso exame se conclui nesta região. A gente tem aqui a veia femoral profunda superficial com uma válvula de direcionamento de fluxo venoso ainda presente. Certo? Aqui termina o exame do primeiro ponto. No membro inferior. A partir daí a gente vai esse agora é uma demonstração da compressão da veia femoral. Eles sugerem que seja registrado isso na período de ultrassom para fins de registro e prontuário. E a gente nota ali que a veia é totalmente compressível. A veia ela é totalmente compressível, deformando ligeiramente a artéria. Olha, né, a artéria aqui fica ligeiramente deformada e a veia totalmente compressível. Passamos então para o momento 2 do exame. Né, ao longo da veia femoral, a gente pode ver que a gente tem aqui a veia femoral superficial e a profunda, separadas pela artéria femoral. Pode ver que elas são compressíveis com uma ligeira deformação da artéria. A obesidade pode dificultar então a compressão, analogamente ao que foi dito no modo duplex, mas para a compressão isso é contornável através de uma manobra que pode ser feita pelo próprio examinador ou com auxílio, que é uma compressão na parte posterior da perna em direção ao transdutor. Isso pode ajudar a compressão da veia, como demonstrado aqui. Depois de examinado então a veia, a gente vai diretamente para a fossa poplítea do paciente. Essa imagem aqui é bastante interessante. Vocês vejam que aqui a gente tem a veia poplítea, a artéria poplítea, a gente tem mais duas veias aqui. Na fossa posterior, na fossa poplítea, a veia poplítea sofre uma trifurcação. O que nos interessa, na verdade, é imediatamente cranial a trifurcação, pois é daí que as tromboses os trombos podem liberar fragmentos mais adiante. Então isso aqui é o mais distal que a gente chega, não precisamos ir mais distal que isso. Trombos nessa área frequentemente são só acompanhados, não há necessidade de tratamento para isso. Ao passo que proximamente à trifurcação, sim, a gente deve anticalcular.
Essa imagem aqui é bastante interessante, ela mostra um trombo dentro da veia. Já tem um spoiler aqui, ó. Pode ver que a veia ela é parcialmente compressível, a artéria deforma ligeiramente aqui na parede e fica evidente o trombo, que já dá meio que para ver aqui assim mesmo antes da compressão. Isso aqui é a artéria e veia popliteas com uma trombose venosa dentro. Uma vez que a gente acha um trombo venoso, a gente pode eventualmente fazer uma imagem longitudinal da veia para tentar enxergar o trombo. Em imagens longitudinais fica mais fácil ver o trombo e o aspecto do trombo vai nos dar algumas ideias sobre, o, o, sobre a idade, digamos assim, desse trombo. Nessa imagem aqui a gente tem aqui uma artéria e aqui a gente tem a sua veia correspondente com um trombo alongado de bordos mais brilhantes e um pouco de canalização já dentro, de organização dentro. Este é um trombo mais antigo. Trombos mais jovens costumam ser menos ecogênicos e são mais instáveis. Né? Trombos mais antigos já são mais estáveis, mais ecogênicos e com uma tendência à organização central. Aqui a gente tem uma imagem lado a lado da compressão da veia femoral comum. Aqui à esquerda da imagem a gente pode ver os vasos bem presentes, muito bem definidos e a compressão razoável. A gente pode ver que a artéria está ligeiramente deformada, mas a veia desaparece por completo, totalmente colapsada, sem evidência de trombose venosa profunda. E aqui também, aquela imagem um pouco mais distal, como a gente tem aqui o sinal do Mickey Mouse, a veia femoral profunda, a veia femoral superficial, a artéria femoral superficial e a artéria femoral profunda. Aplicando-se uma compressão suave, a gente pode ver que as artérias até nem se deformam muito, as veias completamente colapsadas. Aqui eu trago para vocês também uma bela imagem da confluência da safena magna e femoral comum, mostrando já um trombo em seu interior, razoavelmente ecogênico, com uma organização em seu interior, falando em favor de um trombo mais antigo e talvez mais estável. E aqui a gente também traz a artéria femoral comum, a veia femoral comum, com um trombo já também bastante ecogênico, também falando em favor de um trombo mais antigo. E aqui uma imagem usual da artéria e da veia da poplites. Bem onde a gente gostaria, não são visíveis as trifurcações, é bem aqui onde a gente gostaria de ter o transdutor. Como eu já havia explicado para vocês, a gente pode diferenciar um trombo antigo de um trombo novo pelo seu aspecto. Esse trombo aqui, em comparação com os que a gente viu, é um trombo mais jovem. A gente pode ver que ele é radiolucente, perdão, ele não é, ele tem uma ecogenicidade bem pobre no seu interior. Aqui a sua parede do trombo. E ao lado a gente vê uma imagem um pouco mais antiga, aqui mais uma sequela de trombose venosa. A gente não enxerga mais o trombo, a gente enxerga somente um espessamento da parede da veia femoral superficial, imediatamente distal à confluência das femorais para a femoral comum, como sequela de uma trombose venosa profunda. Muito bem, essas são as imagens que a gente tem de visualização direta dos trombos das veias a partir da artéria da veia femoral comum. No entanto, a gente pode eventualmente ser desafiado a ter um diagnóstico, uma necessidade diagnóstica de uma trombose algo mais proximal do que o que a gente vinha vendo. Por exemplo, às vezes pacientes com uma febre que não se consegue determinar a origem, enfim, alguns fatores de risco para que a gente possa ter alguma trombose venosa profunda pélvica, a gente não consegue enxergar as veias ilíacas, mas a gente pode ter evidências indiretas da trombose das ilíacas através de um Doppler contínuo. O fluxo sanguíneo das veias ele é influenciado pelos movimentos respiratórios.
Então, se a gente colocar um Doppler contínuo, a gente vai ter um padrão periódico de fluxo sanguíneo na expiração e quando dá inspiração, a gente vai ter este padrão aqui do Doppler contínuo. Isso é um sinal de perviedade, de saúde das veias pélvicas, das veias ilíacas, né? Se a gente não observar essa influência aqui do ciclo respiratório no Doppler venoso, isso é uma evidência indireta de que há tromboses nos vasos pélvicos. Certo? Muito bem. A gente pode ainda examinar a veia cava, né? E a gente, obviamente, não consegue comprimir a veia cava, mas a gente pode usar um transdutor abdominal e examinar, através do abdômen, a nossa digníssima veia cava. A gente pode ver aqui, por exemplo, aqui tem a coluna, aqui a gente tem a aorta e aqui a gente tem a cava inferior. Nessa imagem aqui, muito feliz, a gente tem um trombo visível dentro da cava. Agora, é muito importante que a gente tenha bem claro o que nós estamos examinando. Eventualmente, a gente pode ter algumas armadilhas. Uma delas está descrita aqui, é o linfonodo. O linfonodo vai ter uma imagem essa. A gente pode ver que se a gente olhar puramente essa imagem, não é lá muito distinguível de um trombo. Como é que nós vamos distinguir isso? A gente deve fazer uma ou duas imagens mais distais a isso. As imagens vasculares vão persistir por mais cortes. O linfonodo, no segundo corte, já vai desaparecer. E nós temos uma outra patologia bastante prevalente, que é um cisto de Baker, que é um cisto que frequentemente acontece na fossa poplítea, e se ele rompe ou sangra, ele se torna doloroso e a perna incha. Então, se a gente examina ali e a gente tem uma perna inchada e tem uma estrutura que não colaba lá, a gente pode eventualmente embarcar num diagnóstico inacurado se a gente não tiver uma imagem de qualidade das veias. Muito bem, isso era o que a gente tinha de trombose venosa de circulação inferior. Agora, a gente ainda tem um problema da circulação superior, né? Com a longevidade dos pacientes e a miríade de tratamentos que vem surgindo para neoplasia, para presença de catéter ou marca-passo, as tromboses venosas da circulação superior estão se tornando cada vez mais frequentes, de modo que em 2007 já 18% das TVPs eram em membros superiores. E dessas, uma quantidade significativa vai levar a embolia pulmonar. 7 a 9% das embolias pulmonares advêm da circulação superior. O exame da circulação superior é um pouco mais desafiador, porque as veias não estão assim facilmente visíveis e não se prestam a serem comprimidas. Portanto, isso vai ter impacto na acurácia do exame, que se a gente fala aí de uma sensibilidade de 92%, especificidade 96% para membros inferiores, isso cai para em torno de 87% nos membros superiores, e a gente ainda vai precisar colocar, em boa parte das vezes, um Doppler contínuo para avaliação da circulação. Uma ligeira lembrança muito simplificada da anatomia venosa dos membros superiores. A circulação venosa começa no arco palmar, depois se dividindo entre as veias ulnar e radial. Essas mesmas vão ascender e vão confluir na fossa braquial, dando origem à veia braquial, que mais proximamente vai se confluir com a veia basílica, de modo a se transformar na veia axilar. A veia axilar segue drenando em direção à cava superior, até passar a clavícula, quando ela vai se chamar veia subclávia. A veia subclávia, então, depois se encontra com a jugular externa e a jugular interna, seguindo depois por uma veia nominada até chegar na veia cava superior, onde se termina a drenagem. De uma maneira bastante heurística, esta é a circulação venosa do membro superior. A gente já pode entender como essas estruturas aqui estão embaixo da clavícula, elas já não são bem acessíveis à compressão. Mas a gente começa examinando a veia jugular interna. A veia jugular interna ela é bem
se presta bastante à compressão, como a gente já faz para a função venosa central, e, portanto, fica fácil a gente identificar uma jugular que eventualmente não é compressível, ou eventualmente até tem um trombo visível dentro. Mas nem sempre isso vai ser possível, digamos que um trombo mais distal, situado ali mais próximo à inominada ou próximo à junção com a subclave, a gente não pode, nessa porção, a veia não é compressível. Então a gente eventualmente vai se basear em evidências indiretas, como por exemplo a presença de colaterais. Por exemplo, a jugular anterior, que ela não é visível usualmente. Uma jugular anterior proeminente, como passagem na frente da tireoide, pode ser um sinal de uma circulação colateral proeminente, levando a gente a pensar em uma trombose mais distal que a gente está vendo. Muito bem, a gente depois pode examinar a veia jugular até a gente quase conseguir enxergar o bulbo subclave jugular e a veia inominada, que não são passíveis de compressão. Nesses casos, a gente pode colocar um Doppler, que deve nos demonstrar um padrão influenciado pelo ciclo respiratório, como a gente viu na veia femoral para avaliação das ilíacas. A ausência dessa influência do ciclo respiratório vai nos fazer pensar em uma trombose nessa região. Mas, examinando mais distalmente, a gente vai chegar na veia subclave, que a gente pode olhar por cima da clavícula, ou eventualmente por baixo da clavícula, mas a região da clavícula, a região embaixo da clavícula ou atrás da clavícula, não nos é acessível mesmo. Então, a gente pode interrogar ela com Doppler antes e depois da clavícula, né? Também esperando ter um padrão de Doppler semelhante ao que a gente viu na veia femoral. Também com a expectativa de que ela seja influenciada pelo ritmo respiratório. Mas em direção mais distalmente, a veia subclávia vai se transformar em axilar e no momento que ela chega na axila, ela pode efetivamente ser comprimida, facilitando novamente o exame. Certo? Outros fenômenos que podem nos levar a pensar em trombose da circulação é, digamos, uma localização anômala do catéter. Por exemplo, nós colocamos um catéter na jugular direita e esse catéter vai ter a sua ponta na subclávia contralateral ou na subclave ipsilateral. Isso tem que nos fazer pensar que haja uma trombose distal. Muito bem, gente. Então, eu espero ter deixado claro a importância do assunto, da quantidade de informações que a gente pode obter com exames feitos pela gente mesmo à beira de leito. E a despeito de tudo isso, todos esses exames são bastante rápidos de fazer, particularmente nos membros inferiores. E, enfim, muito obrigado pela atenção. Eu continuo à disposição de vocês pelos canais. E as aulas vão estar colocadas nesse canal do YouTube, bem assim, André sem acento, Meregarias, duas maiúsculas. E à disposição de vocês. Então, eu continuo à disposição também pelo e-mail acima descrito, pelo WhatsApp, por onde vocês podem me mandar eventuais perguntas. Muito obrigado, até uma próxima.